atualizado para as empresas que possuem veículos e que serão apresentadas em primeiro lugar. As facilidades ligadas ao rastreamento dos veículos com a integração geográfica do mesmo no Google, dado que se destinam a situações mais específicas, serão apresentadas num capítulo à parte. Passemos então à introdução das facilidades gerais do módulo e a sua arquitetura. As organizações com frota precisam deste módulo em particular para caracterização da frota, contratos associados, intervenções e atribuições, controle de quilômetros e consumos e despesas em geral. A aquisição de serviços e produtos para veículos é realizada pelas compras de acordo com as facilidades deste módulo e com base em contratos e documentos, mas de forma integrada com a gestão de veículos. Se o módulo do patrimônio estiver implementado, muitos dados do patrimônio serão herdados automaticamente pela gestão de veículos. Sobre o rastreamento e sobre as viagens, tratam-se de facilidades do módulo M325, extensão, rastreamento e viagens. No presente vídeo, apenas abordaremos a questão do rastreamento. A gestão de veículos está integrada com o patrimônio, destacando-se os seguintes elementos: o cadastro de veículos, incluindo acessórios e documentação, contratos em geral, contratos de seguros e valores segurados, intervenções e eventos, quilômetros e consumos, despesas gerais. Vamos ao menu base deste módulo. Existem dois módulos diretamente relacionados com veículos. O M320, que estamos apresentando, se destina à gestão de veículos e frotas, a gestão dos veículos em si, como do seu cadastro, consumos, reparações, seguros e sinistros, e que compreende 3 menus com finalidades distintas. O menu para uso central, com todas as facilidades e privilégios. O menu para uso local, nos casos em que se descentraliza, por exemplo, regionalmente, um conjunto de facilidades típicas das descentralizações. O menu dos utilizadores, por exemplo, os motoristas, que apresentam facilidades e privilégios mais reduzidos, só para dar suporte aos que os utilizadores têm de fazer no sistema em relação aos veículos que usam. Temos também o módulo M325, Operações Veículos, que é complementar em relação ao módulo 320 e visa suportar atividades típicas executadas com veículos. Atividades que registramos como operações ligadas a viagens de transportes pré-programadas para determinadas linhas, percursos ou viagens de transporte ad hoc. O módulo M325 também pode suportar a extensão para o rastreamento dos veículos e viagens, nomeadamente integrado com o Google Maps. Apesar de apresentarmos no respectivo menu base o submenu Viagens e Rastreamento, que está disponível por uma questão de operacionalidade, deve ser tido em conta que esse submenu e as facilidades que apresentarmos de rastreamento só estão disponíveis se o módulo M325 também estiver subscrito. Vamos então ao menu base central, o menu base mais completo. No topo, destacam-se as opções de uso mais comum: Veículos, Documento de cadastro dos veículos, Intervenções, eventos por data, Intervenções, eventos por tipo, Pedidos, entrega de componentes, Quilômetros e consumos, Despesas de intervenções. Seguem-se diversos submenus com facilidades mais detalhadas: do cadastro dos veículos, das intervenções, consumos, seguros e sinistros, dos terceiros, contatos e contratos, dos produtos, serviços, das viagens e rastreamento, importação e outputs dinâmicos, e da estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos. Vamos entrar no submenu Cadastro de Veículos. Temos a opção para cadastrar e aceder aos veículos, os documentos do cadastro dos veículos, as transferências de veículos, os atributos específicos dos veículos, ou seja, as características específicas
definidas pela organização aplicadas aos seus veículos. As regras de manutenção dos veículos, ou seja, as regras de manutenção definidas pela organização aplicada aos seus veículos. Os contratos de seguros, os itens do patrimônio relativos a veículos se a gestão do patrimônio estiver implementada. E aqui as definições específicas feitas pela organização relativas a atributos específicos e tipos, regras, manutenção. Vamos entrar agora no submenu das intervenções, consumos, seguros e sinistros. Entrando, vemos intervenções, eventos por data, intervenções, eventos por tipo, pedidos e entrega de componentes, quilômetros e consumos, despesas de intervenções. No que respeita a tickets do Helpdesk, temos tickets do Helpdesk, eventos dos tickets, respostas aos tickets. Temos ainda, no que respeita a seguros e sinistros, os valores seguros e o registro e tratamento dos sinistros. Entrando no submenu dos terceiros, contatos e contratos, acessamos facilidades relacionadas com terceiros em geral, como fornecedores e clientes, eventos ligados a terceiros, contatos desses terceiros, nossos empregados, lista telefônica interna, lista telefônica externa, endereços e posições geográficas. E sobre os processos contratos, temos os tipos de processos contratos e os processos contratos em si. E ainda temos os outputs dinâmicos sobre terceiros. Voltando ao menu base principal e escolhendo o submenu Produtos e Serviços, acessamos facilidades importantes para este módulo, como classes de produtos-serviços, tipos de produtos-serviços, atributos específicos dos veículos, que permitem acrescentar as características necessárias a estes, tipos, regras de manutenção, para aplicar aos diferentes veículos, os produtos, serviços propriamente ditos, documentos ligados ao cadastro dos produtos, serviços e o catálogo de produtos, serviços. No menu principal, ainda temos mais submenus. Para o rastreamento dos veículos, que vamos ver mais adiante, integrado com as facilidades visuais do Google Maps, para importações e outputs dinâmicos, e para definir informação diversificada sobre a estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos, relevante para a atividade que este módulo suporta. E assim, terminamos a apresentação do menu base deste módulo. Esperamos ter dado uma primeira ideia das facilidades que este módulo disponibiliza. O cadastramento correto dos veículos, sobretudo se forem muitos e variados, exige uma preparação em termos de organização tipológica e dos produtos. É possível estabelecer uma organização tipológica de veículos para poder acessar através de um código tipológico em árvore. Este tipo de organização facilita as pesquisas de veículos disponíveis com determinadas características, quando existe grande variedade de veículos, inclusive de natureza industrial, como gruas, empilhadeiras, tratores, máquinas de terraplanagem, entre outros. É importante ter em conta que nas nossas soluções, o veículo é visto também como um produto, integrado na arquitetura do subsistema de produtos e recursos. Como veremos, o próprio código do veículo é composto por duas partes. Uma, que é o código de produto, e outra, um número de identificação. Agora, as opções para a definição da tipologia e produtos. Em termos de classes de produtos, neste caso, só definimos uma classe para veículos, a classe V. Como referimos, os veículos estão integrados na arquitetura dos produtos e recursos, neste caso, debaixo da classe V, mas poderíamos também subdividir os veículos em várias classes. Neste exemplo, optamos por definir só uma classe, fazendo a subdivisão tipológica dos veículos nos tipos de produtos.
Vemos aqui os veículos subdivididos em veículos de carga, tipo VC, veículos de passageiros, tipo VP, e outros grupos. Depois, cada grupo ainda se subdivide. No caso, veículos de carga subdividem-se em atrelados, ligeiros, pesados e reboques. Vejamos esta outra opção. A definição de atributos específicos, além dos estándares que já são definidos com a aplicação, é essencial para poder se caracterizar e cadastrar devidamente os veículos. Estes atributos são definidos para cada tipo de veículo. Por exemplo, neste caso, definiu-se para o tipo VPL, veículos de passageiros ligeiros, atributos ligados a dispositivos anti-roubo, climatização, segurança, sistema de condução e outros. Finalmente, vamos ver a definição dos códigos de produtos propriamente ditos. Cada tipo de produto poderia enquadrar vários códigos de produto em concreto. É isso que acontece em geral na arquitetura dos produtos. No entanto, considerando uma organização pequena, pode-se definir apenas um código de produto para cada tipo. É o que foi feito neste exemplo. Como veremos adiante, o código do veículo será composto por este código de produto mais um número, por exemplo, VPL 012. Para o cadastro dos veículos, temos o registro do veículo propriamente dito em termos, por exemplo, de placa, marca e modelo, categoria, tipo de combustível, cor, cilindrada, número do chassi, peso total e tara, data de aquisição, valor de aquisição, valor contábil e o número de inventário. Nesta opção, obtém-se a listagem dos veículos, onde se consta a informação mais relevante sobre os mesmos. Alguma informação está codificada para ocupar pouco espaço, mas, caso não nos lembremos o que significa, a interface permite colocar o cursor em cima e ver o que significa. Exemplo, este PS significa passageiros e este GA significa gasolina. Com duplo clique, podemos aceder a mais informação e alterar se necessário. Outra das opções importantes para efeitos de cadastro é o registro das regras de manutenção a aplicar a cada veículo. Através deste item, é possível controlar eventuais manutenções a realizar no veículo ou em termos de histórico. Um elemento também muito importante são os seguros dos veículos, onde pode-se gerir os seguros, não só em termos de valores, mas também coberturas e vencimentos. Se o módulo do patrimônio estiver implementado, os veículos em termos do patrimônio também têm dados a registrar, principalmente para efeitos fiscais, legais e de contabilidade. Podemos ver esses dados acedendo à opção Itens do Patrimônio. Vamos agora à listagem. A aplicação trata o patrimônio com informações relevantes e obrigatórias. Em relação aos veículos e sob a designação genérica de intervenções, vão se registrar todos os eventos que sejam considerados importantes para a gestão da frota. Podem se registrar todos os tipos de eventos, como abastecimentos, lavagens, revisões, trocas de pneus, baterias, reparações, inspeções, entre outras. Esta informação permite uma análise de custos rigorosa e decisões a tempo em termos da gestão da frota. Nesta opção, obtém-se a listagem das intervenções. De acordo com as facilidades normais da interface, podemos aceder à informação,
alterá-la ou inserir novas intervenções. Passemos agora à opção Quilômetros e Consumos. Com base nos dados das intervenções, a aplicação permite controlar os consumos em ligação com as quilometragens. Obtém-se os diversos tipos de consumos por veículo em cada 100 km. Outro controle é o das despesas totais por veículo para um determinado período. As despesas são apresentadas em total e discriminadas por tipos como combustível, revisões, lavagens, pinturas, entre outros. Possuir uma ferramenta para registrar informações sobre os sinistros em que os veículos de uma frota se envolvem é uma facilidade importante para acompanhar os sinistros recentes ou mesmo em termos históricos. Ligados aos sinistros estão os valores dos seguros, as franquias e as apólices. Vejamos. Nesta opção, obtém-se a listagem dos valores segurados, onde identificam-se as apólices e os valores segurados, os prêmios e as franquias. Quanto aos sinistros, os elementos registrados têm a ver com o veículo, os terceiros envolvidos e o sinistro em si. Para muitas empresas, serviços públicos e outras organizações, as facilidades atrás referidas são suficientes para gerir seus veículos. No entanto, há cada vez mais casos em que as facilidades de rastreamento são necessárias. Saber onde estão os veículos, o seu percurso, quer em termos atuais ou em termos históricos, muitas vezes é um requisito. Por outro lado, as facilidades de localização geográfica disponibilizadas pelo Google são cada vez mais abrangentes e sem igual. Na nossa solução, juntamos o rastreamento por dispositivos que comunicam de forma sistemática a posição e outros dados do veículo com as facilidades do Google, de forma a que a localização geográfica dos veículos e os seus percursos possam ser visualizados através das ferramentas do Google. Passemos à apresentação sucinta desta funcionalidade. O rastreamento dos veículos, equipamentos e outros bens começa com a instalação de um dispositivo de rastreamento como este no veículo, equipamento ou bem. Este dispositivo é como que um celular com GPS que envia periodicamente mensagens comunicando a nossas aplicações as coordenadas da sua posição, direção, a velocidade e outros dados. Os nossos módulos recebem essas mensagens, registram-as na base de dados e, como veremos mais à frente, permitem depois indicar no Google a posição atual, velocidade e direção, o percurso recentemente percorrido ou mesmo de algum tempo atrás por consulta ao histórico. Estas mensagens também permitem outras funcionalidades: verificar se os horários estão sendo cumpridos, ajustar os tempos de percurso e os horários nas paradas. Além dessas mensagens emitidas do dispositivo para as nossas aplicações, é possível o inverso, transmitir mensagens das nossas aplicações para o dispositivo e, dessa forma, ativar sensores, dar indicações ao motorista, etc. Na apresentação que se segue, primeiro vamos exemplificar facilidades ligadas às mensagens dos dispositivos para a central e depois as ligadas às mensagens da central para os dispositivos. O primeiro passo é cadastrar os equipamentos. Nesta listagem, vemos os equipamentos já cadastrados. Aqui se concentram as configurações e particularidades de cada dispositivo que variam de acordo com as características do modelo e fabricante. É importante ressaltar a ligação do dispositivo com o veículo, equipamento, instalação ou bem.
Além disso, são definidas as parametrizações que permitem o equipamento se comunicar com a nossa aplicação. Por exemplo, os dados da operadora de telefonia, o IP e porta do servidor, a definição do tempo de atualização, que neste caso o posicionamento é atualizado de 1 em 1 minuto, o número de SOS, que é usado para emissão de alertas, o local de instalação, que são pontos estratégicos alternando entre os veículos da frota, e aqui a ligação com o veículo. Neste item, posições e rastreamentos, os dados emitidos pelos dispositivos são armazenados e tratados. Na tela de critérios, podemos filtrar em termos de histórico ou dados em tempo real, e ainda veículos ou viagem. Na listagem estão os dados ordenados por veículo, data e hora, seguido por latitude, longitude e velocidade. Sobre a latitude e longitude, se tem a localização do veículo. Para ver no mapa, basta selecionar uma linha e executar o comando posição mapa. Com o mouse no ponto, tem informações básicas do veículo. Com um clique, tenho acesso dos detalhes, como a imagem do carro, data e hora, velocidade. Neste caso, o carro está parado. Posso ainda utilizar as facilidades do Google Maps, como ver a imagem direta do satélite e até mesmo aproximá-la. Caso queira ver a rota do veículo, basta selecionar várias linhas e executar o mesmo comando. Notem que neste mapa os pontos são as linhas que selecionei, formando uma rota que é a linha azul. O ponto A é o início e o fim está em vermelho. Ao clicar no fim, vemos as informações. Ainda temos as opções de ver a posição da frota nos últimos 3, 10, 30 e 60 minutos. Vamos apresentar os últimos 3 minutos. Vemos a posição da frota nos últimos 3 minutos, no caso, 2 carros. Vale lembrar que o mapa atualiza de 1 em 1 minuto. Outro comando é o Viagem Mapa. Caso o percurso esteja contido em uma viagem, este comando gera o mapa de acordo com os dados recolhidos. Outra forma de visualizar a posição em tempo real do carro é ir no item Veículos, selecionar o veículo e executar o comando Posição Atual Mapa. De acordo com as especificações e recursos de cada dispositivo, é possível enviar comandos a partir da nossa aplicação. Vejamos. Vamos executar o comando Ligar Sirene. Este comando dispara um aviso sonoro útil em caso de furtos. Automaticamente envia um SMS para o número configurado como SOS, que em geral é o responsável pela frota. Outro exemplo prático é o corte de combustível. Lembrando que este mesmo tipo de comando poderia ser usado para outros fins, como, por exemplo, travar porta ou baú de um caminhão. Antes de terminarmos a apresentação de facilidades do módulo Veículos, podemos ver que o menu ainda apresenta aqui as opções de linhas e viagens. São opções para tratar as situações em que temos linhas percursos estabelecidos para os veículos e viagens dos mesmos nessas linhas percursos que queremos gerir. Esta questão será aprofundada nos nossos módulos ligados ao transporte de carga e passageiros. Deixamos para os respectivos vídeos a apresentação destas facilidades.
Neste vídeo, apresentamos um módulo para a gestão dos veículos, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a sua organização. Realçamos que, conforme a organização, podemos estar diante de projetos simples, de início imediato, ou projetos complexos que incluam diversidade de veículos e também o rastreamento integrado em termos geográficos com o Google. Neste contexto, lembramos que o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das suas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.